Olá, sou Vitória Velasco, estudante do quinto período de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje vou apresentar um pouco do que vem sendo desenvolvido na minha iniciação científica para o Encontro de Saberes de 2022. A pesquisa se intitula Língua Portuguesa na Região dos Inconfidentes do século XIX, Práticas de Ensino e Circulação de Impressos Didáticos. Vem sendo desenvolvida por mim, sobre orientação das professoras doutora Rita Lages e doutora Soares Mendes, do Departamento de Letras da UFOP. O projeto vem sendo desenvolvido na vigência de 2022 a 2023, com a implementação da Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG. Então, a Bolsa foi implementada em abril desse ano, de 2022, e vai ocorrer até o ano de 2023. São objetivos do nosso trabalho a investigação que centra-se no estudo da língua portuguesa na região dos Inconfidentes do século XIX, considerando as práticas de ensino, bem como a circulação de impressos didáticos. No quadro das práticas escolares, que também engloba o nosso trabalho, nosso objetivo é estudar a organização da língua portuguesa como disciplina escolar, nos atentando para a organização curricular normativa para as ontologias, manuais didáticos utilizados, bem como para a documentação escolar, como, por exemplo, exames de aluno, atas de exame e etc. A nossa pesquisa ela está localizada no diálogo entre os campos de investigação da história da língua portuguesa no Brasil, a história das práticas de ensino, a história da língua portuguesa em si, dos ideais linguísticos, do livro, da escrita, com ênfase principalmente nos impressos didáticos. Então, a metodologia adotada é de natureza qualitativa. Nós propomos a análise dos manuais de gramática, de retórica, que circularam na região dos Inconfidentes nessa época. Então, tomando em conta acervos de bibliotecas públicas, particulares, anúncios de vendas de livros em jornais, no quais foi possível localizar, e a circulação de tais impressos. Além disso, centra-se a leitura e a análise documental constituída pelas principais etapas: mapeamento de fontes documentais, digitalização de fontes impressas, organização de banco de dados, elaboração de categoria de análise de documentos, apresentação de resultados em produção escrita. E agora eu atento que o recorte geográfico da região dos Inconfidentes foi importante para esse trabalho, porque leva em conta o fato das cidades de Ouro Preto e Mariana se evidenciarem como principais centros urbanos e culturais de Minas Gerais no século XIX, o que permite que a gente identifique maior circulação de impressos, bem como maior concentração de práticas escolares, destacando aulas em colégios públicos como o Liceu Mineiro, fundado em Ouro Preto, e a gente considera também o recorte temporal, o fato de ser o século XIX o palco da publicação de grandes números de gramáticas brasileiras. E como resultados para essa pesquisa, a gente pretende contribuir para a produção da história da língua portuguesa no Brasil e em Minas Gerais. Também pretendemos fazer publicações no campo da linguística histórica sobre a língua portuguesa. Resultados que nós já temos até agora são as leituras orientadas, a revisão bibliográfica e a digitalização de documentos. As nossas fontes, os nossos materiais de pesquisas até então, estão sendo os anúncios de jornais, justamente para entender o que circulava na região dos Inconfidentes no século XIX. Então, a pesquisa em anúncios de jornais que circulavam nessa época permite que a gente entenda realmente o que as pessoas estavam lendo, o que as pessoas estavam comprando e produzindo naquela época. E eu destaco o jornal Universal e o jornal Movimento, principalmente o Universal, que teve uma duração surpreendente para a época, que durou 17 anos. E é possível encontrar nele muitos anúncios, como eu trago aqui, de venda de livros, de convocação de professores de primeiras letras. Então, é possível, sim, entender o que estava sendo consumido, o que estava sendo produzido no século XIX na região dos Inconfidentes. Então, aqui tem um anúncio de oferecimento de aulas de um professor, oferecimento de aulas particulares de latim, também é comum achar aulas de francês, porque apesar da língua
portuguesa ser de comunicação nacional, não se observava tanto ainda no século XIX, nessa região, o ensino da língua portuguesa, né? Então, observava mais o anúncio de aulas de latim, de francês, era realmente o que circulava mais. A prática escolar e a prática de impressos da língua portuguesa, da língua nacional, ainda não era tão recorrente. Outras fontes que nós iremos pesquisar também, né, do mesmo século, além do Jornal Universal e o Jornal Movimento, são a biblioteca do Seminário São José, que fica localizado em Mariana, né, a mesma localização do campus que nós estamos localizados, na UFOP. O Arquivo Público Mineiro, né, além dos sites, como já vem sendo feito, a pesquisa também prevê visitas ao arquivo físico, localizado em Belo Horizonte, né? Também o Fundo da Instrução Pública, o Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Nós justificamos essas fontes por 3 pontos, né? A longevidade, então são fontes que perduraram por muitos anos e que é possível fazer padrões de comparação, né? Entre outros mapeamentos que o nosso recorte abrange. A regularidade e também a região, né? Que são fontes que tratam da região e que esboçam realmente a nossa questão. Que ao adentrar-se no estudo de uma língua, né, a gente estuda também os fatos, né, e os contextos históricos, os acontecimentos que promoveram a origem e os usos dela. Então, o nosso objetivo é realmente contribuir para o acervo da história da língua no Brasil e em Minas Gerais. Né? Essa foi a apresentação, por Enquanto Saberes, né? Uma mostra um pouquinho do que vem sendo desenvolvido, a pesquisa ainda não acabou, tem muito para acontecer, mas desde já eu deixo os meus agradecimentos para a FAPEMIG, o FOP, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, o Programa de Pós-Letras da mesma instituição, ao ICHS e também ao Departamento de Letras. Muito obrigada.